Após a operação da PF da última quinta-feira, mirando aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, fica, claro, a dúvida quais os riscos de prisão por causa dessas investigações. Enquanto isso, nesse sábado, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, concedeu liberdade provisória a Valdemar Costa Neto. Sobre esses temas, a gente conversa agora com o advogado, criminalista e professor de Direito Constitucional, Rafael Paiva. Tudo bem, professor? Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui na Jovem Pan. Muito boa noite. Olá, Thiago, boa noite a todos. É uma honra estar aqui com vocês e poder colaborar com esse assunto. Muito obrigado. Bom, professor, primeiro começando sobre Valdemar Costa Neto, a decisão desse sábado, o ministro Alexandre de Moraes resolveu conceder liberdade provisória a ele. O senhor acha que essa é uma decisão correta? Claro que os fatos não estão totalmente ligados à operação da última quinta-feira, porque a prisão se deu por causa de uma arma irregular e também de uma pepita de ouro que foi encontrada com ele. De que forma a decisão é acertada ou não, no seu entender, professor? Muito bem. Como você bem ponderou, o motivo da prisão do Valdemar da Costa Neto não está diretamente relacionado à operação que culminou na sua prisão. Então, o Valdemar foi preso porque estava portando uma arma de fogo ilegal. E, de fato, o nosso sistema jurídico, ele prevê como regra que nós vamos falar em prisão cautelar, ou seja, prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, quando tivermos presentes alguns requisitos. Por exemplo, perigo de fuga do Brasil, por exemplo, perigo de coagir testemunhas. Nesse caso do Valdemar da Costa Neto, a decisão de libertação, ela já era esperada, né? Então, acho que nesse ponto agiu acertadamente a justiça. Agora com ele por causa desse motivo que levou à prisão? Desculpa, cortou para mim a pergunta no começo. Eu vou repetir, professor. O que acontece a partir de agora? Ele tem a liberdade provisória e quais são os riscos? Ele tem que cumprir algumas determinações? Muito bom. Sim, o processo, ele continua normalmente. Então, todo o processo que apura a questão da pepita de ouro encontrada, ou até mesmo essa arma de fogo que foi encontrada na operação da Polícia Federal, esse processo continua normalmente. São duas coisas que correm separadamente. Então, a liberdade é a regra no nosso sistema, mas o processo criminal continua normalmente. E detalhe, nada impede que futuramente ele possa voltar a ser preso. Então, o Valdemar da Costa Neto, ele foi preso em flagrante, porque foi encontrado com uma arma de fogo ilegal. Foi para a audiência de custódia, a justiça entendeu por bem liberá-lo, porque não existe o requisito da cautelaridade, né? Ou seja, não se faz necessário manter ele preso na visão da justiça durante o processo, mas nada impede que ele seja preso novamente, caso, por exemplo, ele volte a praticar algum crime, volte a se envolver com essa questão em particular daqui para frente. Então, a liberdade é a regra, tá? Se ele voltar a ter problemas, ele pode normalmente ser preso. Doutor Rafael, desde a última quinta-feira, quando nós acompanhamos a operação da Polícia Federal e principalmente nesta sexta, quando foi divulgado o vídeo da reunião ministerial com o presidente Jair Bolsonaro na época, em 2022 ainda, eu estou acompanhando, sou claro, também muitas avaliações sobre o que isso pode acarretar do ponto de vista legal, se os integrantes daquela reunião podem ser presos ou não. E eu faço a seguinte pergunta: numa reunião como essa, você dar a entender e defender algum tipo de virada de mesa no resultado da eleição e você consumar uma tentativa de se tramar um golpe aqui no Brasil, existem diferenças? Ou seja, você simplesmente conjecturar já é passível de punição? Excelente pergunta. Eu vou explicar trazendo uma ideia que vai ficar muito mais simples da gente entender do crime de homicídio, tá? Para a gente entender as diferenças. Então, por exemplo, se alguém é preso com um mapa, um roteiro de como ele iria matar uma pessoa, nós consideramos dentro do direito penal como mero ato preparatório. E a regra é que atos preparatórios não são puníveis. Muito bem. Com relação aos crimes que estão sendo imputados ao Bolsonaro
e ao grupo de pessoas que estava com ele, o problema é um pouco maior. Por quê? O Código Penal, ele pune a tentativa. Então, o crime, nesse caso, tanto do golpe de Estado, quanto da abolição violenta do Estado Democrático de Direito, são crimes que se consumam na tentativa. Então, ele já é consumado na tentativa. Logo, nós vamos considerar atos preparatórios, alguns atos preparatórios podem ser puníveis. Mas, importante a gente dizer, se, por exemplo, Bolsonaro estivesse na sua casa, comentando com a sua esposa, olha, eu gostaria de dar o golpe de Estado, obviamente, essa conduta seria considerada uma conduta impunível, porque é um mero ato de cogitação, e cogitação não é punível. O problema que eu vejo aqui é que, no caso das investigações, elas têm demonstrado que havia mais do que uma mera cogitação. Então, havia realmente uma determinação, pelo menos uma indicação de que algo deveria ser feito para paralisar as investigações. O mero ato de falar, eu não entendo que ele seja punível. Então, as investigações vão ter que determinar se houve algo além disso. Então, alguma determinação, algum plano efetivamente para consumar um golpe de Estado ou abolir o Estado Democrático de Direito. Então, para esses crimes em especial, a gente vai trazer o momento da consumação para o momento anterior. Então, os atos preparatórios, alguns atos preparatórios, nesse caso, podem sim ser puníveis. Ô, professor, e mais uma questão. Nós temos militares também que estão no centro dessas investigações. Aí o julgamento é da Justiça Militar ou não necessariamente? Então, em alguns casos, sim. Vai depender um pouco da patente desse militar, né? Enfim, qual que é a posição hierárquica dele dentro do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. Dependendo da circunstância, pode vir sim a ser processado e julgado dentro da Justiça Militar. O que eu, particularmente, acho improvável, porque se nós formos partir do princípio de que houve o crime, de que havia um então presidente da República envolvido nesse crime, todos os coautores, todos os partícipes têm a sua competência voltada para a competência maior, que é do STF. Então, a tendência é que, caso essa investigação se torne uma ação penal no STF, a grande tendência é que todos sejam julgados pelo STF. Muito dificilmente vai ter esse desmembramento para a Justiça Militar, por exemplo. Sim. Professor Rafael, agora, tem uma outra discussão que todo esse processo, ou pelo menos essa operação, veio a partir de uma delação premiada, né? E nos tempos da Lava Jato, isso a gente se acostumou a ver e agora muitas dessas delações premiadas estão sendo desqualificadas, enfim. Mas o que se sabe é que nessa operação dessa semana, tudo foi cuidadosamente fundamentado para não dar qualquer tipo de margem, como a gente acompanhou ainda as consequências, em relação às consequências da Lava Jato. O senhor acha que é possível fazer uma separação dos dois casos? Sim, precisa ter uma separação, porque a Lava Jato, ela se demonstrou ser uma grande, como eu posso dizer, um grande fracasso em termos jurídicos, porque a gente não pode aceitar que, para punição de quem quer que seja, por mais graves que sejam os crimes, que nós passemos por cima dos direitos constitucionais dessa pessoa. E foi isso que a Lava Jato, em grande parte dos casos, claro, não em sua totalidade, em muitos pontos a Lava Jato foi boa, trouxe resultados, mas em muitos pontos importantes, a Lava Jato foi um fracasso porque as autoridades responsáveis não seguiram o devido processo legal. Isso é muito importante e tem que servir, inclusive, de paradigma para a nossa justiça, para que isso não aconteça mais. Então, é importante, sim, que, nesse caso em particular, a justiça haja de acordo com o que estipula a lei, o que estipula a Constituição Federal, porque nós não podemos mais viver com uma insegurança jurídica tão grande de que hoje nós temos condenações
e amanhã essas condenações são canceladas. A delação premiada, ela tem um ritual, um rito bastante interessante, importante, e ela é um instrumento sensacional para apuração de crimes. Então, houve uma época em que nós não tínhamos regulamentada essa questão da delação premiada, e era muito difícil você, de fato, chegar nos cabeças, né, dos mentores intelectuais de crimes importantíssimos. Então, a delação premiada é uma ferramenta excepcional. É claro, existem regras, e essas regras têm que ser seguidas. O que eu vejo, claro, sempre falando em tese, de fora do processo, não participo, muito do que a gente vê sendo divulgado pela imprensa é que essas delações, elas vêm sendo corroboradas por outras provas, porque de nada vai adiantar a gente ter uma delação sem que haja confirmação. É um pressuposto básico para qualquer delação. Ela tem que ser confirmada com outra prova. E aí a delação, ela funciona muito como um norte para a investigação, para que os investigadores, a Polícia Federal, a Justiça, o Ministério Público, saibam exatamente onde procurar, o que procurar e com quem procurar. Mas a delação em si, ela não é prova suficiente por si própria para fundamentar uma acusação. Pois é, professor, se eu falar em provas, né? O vídeo da reunião que foi divulgado nessa sexta-feira é uma prova contundente ou não? Se alguém que estiver lá alegar que não soubesse que aquela reunião estava sendo gravada, isso pesa alguma coisa? Isso pode ser usado pelas defesas? Como é que isso se encaixa nessas investigações e nesse processo? Muito bem. O fato dos envolvidos saberem ou não que a reunião estava sendo gravada é irrelevante do ponto de vista penal. Isso não torna a prova ilícita. Por quê? Nós temos já sedimentado nos tribunais que se a prova, se a gravação, ela é feita por um dos interlocutores, ou seja, por alguém que está na reunião, é uma prova completamente ilícita. Mas também a gente tem que ter o cuidado de entender o seguinte, que essa reunião, e eu assisti essa reunião, ela é um indicativo muito importante de crimes graves que podem ter sido praticados, porém, a gente tem que ser muito razoável de entender que uma mera fala, um ato insuflado, não pode ser considerado como um elemento determinante para uma condenação. Então, eu acho que a gravação ela é importante no sentido no qual ela coloca alguns agentes na cena do crime, digamos assim. Porém, os investigadores, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, eles têm que ter um cuidado agora para validação de atos. Então, o que aconteceu a partir disso? Teve um plano mesmo? Ou foi só algo falado da boca para fora? A gente precisa ir um pouco mais a fundo na investigação para a gente não correr o risco, Thiago, de acontecer o que já aconteceu. Que nós temos ali condenações atabalhoadas, condenações rápidas, que depois são canceladas. Isso gera um descrédito gigantesco no judiciário, que é, inclusive, um descrédito que nós vivemos na atual realidade e que a gente tem que evitar. Então, espero que as investigações se aprofundem. Essas descobertas, elas são importantíssimas, porque elas colocam alguns agentes importantes na cena do crime, mas a gente tem que ir um pouco mais a fundo para pensar numa condenação mais à frente.